Então, eu acho que o problema do Botafogo, além do emocional, é a desorganização tática. Ele se perde em campo, coisa que não aconteceu no primeiro turno. Toma um gol, se perde. Quando que no primeiro turno o Soares ia entrar, ia pegar a bola fora, ia tabelar com alguém, ia entrar na cara do Lucas Perry sozinho, cara a cara? Isso aí é falta de organização, até porque nenhum dos dois zagueiros foi buscar o Soares lá fora. Eles ficaram esperando. Já que eles ficaram esperando, como que o Soares encontrou aquele espaço na cara do Lucas Perry para fazer o gol, a tabela? Eu acho que foi o quarto gol, né, o terceiro dele. Então, além do emocional, organização. O ideal seria um treinador que resolvesse as duas coisas. Mas não existe esse treinador nesse momento. Então você tem que tentar um treinador que tenha capacidade para resolver uma das duas coisas. Eu acho que o Thiago Nunes consegue organizar. Se ele organizar e os jogadores sentirem que a coisa começa a funcionar um pouco melhor, o emocional melhora, porque o emocional do jogador depende do quanto ele está jogando, depende do time que está como o time está jogando. Se o time funciona, o emocional funciona. Se o time toma uma virada, depois começa a tomar uma outra, o emocional vai pro buraco. Não tem emocional que segure a onda. Agora, em relação ao Botafogo, eu queria falar o seguinte: o Botafogo, como a Miri falou, mostrou do que é capaz. Né? Já mostrou que é capaz. Mas para ser campeão brasileiro precisa de algo mais. Não adianta você demonstrar o quanto você é capaz. Porque aí os outros times, ele mostrou que é capaz muito cedo. Ele mostrou que é capaz no primeiro turno. E tinha um segundo turno inteiro pela frente. Aí os outros times já sabiam o que o Botafogo era capaz. E aí o Botafogo não conseguiu ter o algo mais. O algo mais é de campeão. Time campeão é que mostra um algo mais, não só a sua capacidade. Nós sabemos a capacidade do Flamengo, não sabemos? Mas o Flamengo tem algo mais. O Botafogo, o Palmeiras, nós sabemos a capacidade do Palmeiras, mas o Palmeiras tem um algo mais. E o Grêmio, nós sabemos a capacidade do Grêmio, e o Grêmio tem um algo mais com o número 9. Esse cara é algo a mais no campeonato. E falando dos pretendentes aí, nos times que estão ali brigando, cara, as próximas duas rodadas, teoricamente, é totalmente favorável ao Grêmio. Eu acho que o Grêmio termina em primeiro lugar antes da data FIFA. Por quê? O Grêmio está em segundo lugar porque ele tem uma vitória, ele tem vitórias a mais que o Palmeiras, certo? Se o Botafogo empatar ou perder para o Bragantino e o Grêmio ganhar do Corinthians, ele termina em primeiro lugar, independentemente do resultado do Palmeiras. O Grêmio termina em primeiro lugar antes da data FIFA. Por quê? Ele vai para 62, aumenta uma vitória, o Palmeiras pode ganhar e vai 62 também, mas vai continuar com menos vitória. E o Grêmio termina em primeiro lugar. O Flamengo só consegue alcançá-los nessa rodada. O Flamengo não consegue passar ninguém. O Flamengo só consegue alcançá-los aos 59. Então, eu vejo, sinceramente, o Grêmio muito forte nessa reta final. Muito forte. Porque o Grêmio tem Corinthians e Vasco em casa. As duas próximas rodadas é Corinthians e Vasco. Teoricamente, o Grêmio pode fazer 6 pontos. Né? Até porque vai jogar com o Corinthians agora, vai parar a data FIFA, só depois vai jogar com o Vasco da Gama. E ele tem Soares. Ele tem o Soares. Parece pouco, mas é muito. Olha o que o cara fez. Olha, o Soares tem quantos anos? 36, 37, 38? Quantos anos tem o Soares? Veja aqui. Eu vou ficar aqui exatamente. Espera aí que eu vejo. Meu, tudo bem. O Soares tem 36 anos, problema no joelho. O joelho dele fica chiando o tempo todo e o cara vira um jogo que estava 3-1 pro time adversário, ele vai lá e mete 3 gols e faz 4-3. Pega a bola e sai todo feliz. Então o Soares não é só um jogador de futebol. O Soares, ele tem uma áurea ali. Vocês prestaram atenção no que aconteceu depois do jogo? Os jogadores, os caras do Grêmio pediam para tirar foto com o Soares. O Ferreirinha foi tirar uma foto com o Soares com a bola. Os caras da comissão técnica foram no campo tirar uma foto com o Soares. Os caras veem o Soares todo dia. Os caras treinam com o Soares todo dia. Viajam com o Soares. Mas depois daquilo que ele fez, até os próprios jogadores estavam pedindo para tirar foto com o cara. Então a gente nem sabe a dimensão do Soares. Né? E o Botafogo não tem algo mais. Nós sabemos tudo que o Botafogo tem. O Botafogo pode ser campeão ainda? Lógico que pode. Tem um jogo a menos, ainda está em primeiro. Ele pode ser campeão.
Mas ele vai ser campeão se ele voltar a ser capaz. Porque ele não vai mostrar nada mais do que ele já mostrou nos melhores momentos. Eu não vejo no Botafogo algo que possa sair desse elenco, algo novo para surpreender os adversários que ele vai jogar. A única coisa que pode fazer o Botafogo ser campeão é voltar a ter o emocional e a organização tática que eles tiveram no primeiro turno inteirinho. Se isso não for resolvido, o Botafogo não tem carta na manga. Ele vai olhar para o banco e vai ver bons jogadores. Ele escala o time e vê bons jogadores, mas não vê um cara dentro do elenco que pode ser a carta na manga. Não tem a carta na manga. Só uma coisinha. Só uma coisinha. O Endrick foi a carta da manga do Abel. A carta da manga do Abel foi a entrada do Endrick. A carta da manga do Grêmio é o Soares. Porque o Soares é sempre uma carta. Ele pode fazer qualquer coisa. Então, é sempre uma expectativa de alguma coisa. O Flamengo tem o time. As cartas na manga do Flamengo são várias, porque do meio para frente são muito criativos, né? Jogadores criativos. Então, e a última qualquer é o próprio cartada Tite, né? sai. E a última é o próprio Tite, entendeu? Agora, o Botafogo, você falou do Caçapa, né, Mili? Pô, o Caçapa... Então, só que agora o Caçapa não pode fazer a mesma coisa que ele fez quando entrou no Luiz Castro. Quando ele entrou no lugar do Luiz Castro, ele falou, que você falou, gente, vamos fazer o que vocês estavam fazendo. Agora não pode. Se vier o Caçapa, ele vai ter que mostrar alguma coisa como técnico. Ele vai ter que ser técnico mesmo. Ele não vai poder falar, moçada, vamos repetir aquilo que a gente estava fazendo lá atrás? Isso não vai adiantar. Então o Botafogo está com um problemaço. Ô, Casão, aproveitando, o seu voto na enquete é Grêmio, então, pelo que você falou? Sim, para terminar em primeiro... Na data FIFA? A data FIFA em primeiro é o Grêmio. Vamos ver como é que está o voto aqui. Eu quero ver o voto do Arnaldo e da Mili também. Aqui, a galera que está votando no YouTube do UOL Sport, vote aí também. Por enquanto está assim, ó, aqui. Botafogo, 23%, como possível líder depois da data FIFA. Palmeiras, 25%. Grêmio, 27%. E Red Bull Bragantino, 25%. Equilibradíssima a nossa enquete. Tá igual a classificação. Tá igual a classificação do campeonato. Exatamente, igual a classificação do campeonato. O Mili, o algo a mais e o Grêmio. Imagina se o Grêmio acaba campeão, vai ter outra estátua para o Renato. Imagina o tamanho que o Renato vai ficar. Verdade. Não, é verdade isso. Acho que o Grêmio acelerou 5 vitórias seguidas, né, gente? O Grêmio tem. E toda essa fatalidade do Soares, o Soares não jogaria, né, se fosse no Newton Santos. E aí a gente entra de novo nessa história do futebol ser só alguma coisa a mais no clube. Tem aí, aluga aí o estádio para um show, sabe? Quão importante é o futebol? Assim, eu acho que tudo isso é tão debatível. O Palmeiras também, né? Todos os clubes que alugam, o time tem que sair. O São Paulo, exato. Assim, a coisa mais... Futebol é tão ou mais importante que a vida, gente. Então não dá para sair do seu estádio e ceder para um show e você jogar, sabe? O Newton Santos estaria lotado, enfim, gente. Tudo isso. Mas sim, Tirone, respondendo a sua pergunta, acho que aí o Renato fica imenso, assim, estátua e o diabo, porque seria realmente um feito histórico. Agora, me pergunta dessa enquete, eu te respondo o seguinte: Botafogo. E vou te dizer por quê. Eu acho que o Botafogo tem que olhar agora só o próximo jogo. Acabou essa história de olhar para frente, ser campeão, não ser campeão. Agora vai jogar pela honra, pela estrela solitária, pelo Garrincha, pelos vivos e pelos mortos. O próximo jogo. É só isso que importa. Porque o Botafogo tinha uma liderança tão insana que mesmo derretido, ele só depende dele. Pro bem e pro mal, né? Então, é só o próximo jogo. É o Bragantino fora de casa, parada duríssima, mas o São Paulo acabou de ganhar do Bragantino. E eu acho que no mano a mano, o Botafogo, tecnicamente, é melhor do que o São Paulo. Então, é perfeitamente possível que o Botafogo ganhe do Bragantino. É isso que o Botafogo tem que fazer. É o próximo jogo. Se ganhar, continua líder.
Agora, sim, de todas as datas FIFA, que são todas tediosas, essa talvez seja a mais absurda, né, gente? Vai parar o campeonato. Nossa senhora, é verdade, eu não tinha pensado nisso. O campeonato pegando fogo, explodindo, aí falando, agora parou. Vamos aí, data FIFA, 15 dias. Olha, Mas a aí data FIFA faz o campeonato ser um campeonato tântrico. Segura aí essa emoção Isso. e a gente vai... Não Exatamente. é? Porque, Isso. Mas aí Você ia falar, não. é a é tentativa, bom, mas no campeonato tântrico não. é a cartada do Botafogo com o novo técnico, né? É a data FIFA. São alguns dias mesmo. de pausa. Alguns dias para. Porque o Botafogo é como se tivesse sendo nocauteado no corner, tomando soco e tudo quanto é lado. Ele quer que toque o gongo para ele respirar e poder voltar para a luta. Só que ele ainda tem o jogo do Bragantino. E aí, eu tô com o Casão no seguinte aspecto. Eu acho que o Bragantino também é um time que não tem mais carta na mão. O Bragantino é um conjunto. O Bragantino não tem um cara que vai tirar uma coisa da cartola, um técnico, não sei o que lá. O Bragantino é um conjunto certinho. Só que o aspecto emocional do Bragantino é 100%. O Bragantino não tem obrigação nenhuma. O time joga leve. O time perdeu para o São Paulo, jogamos mal. Agora temos que jogar melhor contra o Botafogo em casa. Não tem a torcida enchendo o saco. Então, é diferente. O Bragantino pode, de um jogo para outro, rearrumar, ajeitar e partir. Não tem O barulho, Botafogo né? sem barulho. Bragantino não tem barulho. Não tem barulho algum. Então, ele faz um campeonato diferente dos outros. Em relação ao Grêmio, eu estou com o Casão também nesta questão da rodada. Eu acho que o Botafogo não ganha do Bragantino, pode até empatar, e o Grêmio ganha do Corinthians, porque o Grêmio é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Né? Então, o Grêmio é o melhor mandante. E acho que o Grêmio. O time que fez mais gols. O time que fez mais gols. Tem o Soares. Eu acho que ele tem, na sequência, um jogo muito difícil só depois do Corinthians, que é o Galo fora de casa. Esse é um jogo chato para Dedéu. Esse é um jogo difícil. Mas eu acho que o Grêmio contra o Goiás em casa, contra o Vasco em casa e contra o Fluminense na última rodada, a um passo do Mundial, no Maracanã, o Grêmio tem condição de ser campeão brasileiro, sim. E aí eu vou só para falar uma coisa sobre o Renato, que foi companheiro do Casagrande e tudo mais. O Renato, ele é completamente subestimado, eu acho, no que é o futebol brasileiro hoje. Em que o treinador, ele não é só o cara que ajeita o sistema tático, não é só o cara que dá o treino não sei o que lá. O treinador de futebol no Brasil hoje, ele é a cara do seu time, é ele quem fala pelo seu time. Não tem mais... só tem entrevista coletiva. E o Renato, ele tem um poder de comunicação muito grande, do jeito dele, e ele acaba blindando tudo que acontece ali, inclusive o Soares. E o Renato é um dos poucos elementos da história do futebol brasileiro que teve sucesso como jogador e como técnico. São raríssimos. São raríssimos. Ele é vencedor como jogador e como técnico. Não, e ele foi craque, hein, cara? Ele talvez não tenha sido o Soares, mas olha, ele foi um grande jogador e é um técnico que tem troféu. Então, e outra, ele está assumindo um time que o ano passado não conseguia pontuação para entrar no G4 para subir de divisão. Ele chegou, subiu com o Grêmio e está disputando a decisão no Campeonato Brasileiro. Não é uma pessoa qualquer, só porque ele fala daquele jeito, porque ele vai jogar futevôlei, porque ele é bom. Ele é um personagem muito importante na história do futebol brasileiro. Na história do Grêmio, ele merece 2 estátuas, sim, se ganhar o brasileiro. Sabe quando o Grêmio ganharia o Brasileirão de pontos corridos sem o Renato? Nunca. O Grêmio já teve todo tipo de técnico, inclusive o Thiago Nunes. O Renato é subestimado para Dedéu por conta do estilo folclórico. Mas ele é um cara importante e que, mesmo que o time dele seja desequilibrado, é a palavra da moda, né? Faz muito gol, toma muito gol, o time dele é o melhor mandante do brasileiro, melhor que o Flamengo, melhor que o Palmeiras, melhor, não eram fortíssimos em casa, Palmeiras e Flamengo? O melhor mandante é o Grêmio. E ele pode ser campeão. E se ele for campeão, a gente tem que bater palma, cara. E tem que bater palma, sim, porque não é simples ser campeão brasileiro de pontos corridos
para um time gaúcho. Não teve, desde que foram instituídos os pontos corridos, time gaúcho campeão de pontos corridos, certo? Então esse é um detalhe, e acho que por trás do folclore existe um cara importante ali. Não é só o Renato do óculos escuros e do futevôlei da praia no final de semana. Posso falar uma coisa sobre o Renato? Posso falar uma coisa sobre o Renato? Claro. Ele tem uma grande diferença. O Arnaldo tocou num ponto que eu fiquei pensando aqui. Ele tem uma grande diferença que eu acho que é favorável a ele em relação a todos os outros treinadores. Ele não vive o futebol 24 horas por dia. Então o estresse dele é menor. A cobrança pessoal dele é menor. Abel, Tite, sabe? Todos esses caras vivem o futebol 24 horas por dia, ficam olhando todo o jogo, tática, fica tentando montar as coisas, eles não relaxam. O Renato perde do Internacional e vai para o Rio de Janeiro, que ele tem um compromisso pessoal, que ninguém sabe qual que foi. Conversei com ele outro dia numa entrevista, ele não falou qual que era o problema pessoal dele. Foi atacado pra cacete com a imprensa gaúcha, tentaram colocar a torcida contra ele, ele voltou, respondeu pros caras e o Grêmio depois daquilo o Grêmio ganhou todas até agora. E o Renato, na hora que o Renato ganhando uma partida importante, perdendo uma partida importante, se ele tiver vontade de jogar futebol, ele vai lá jogar futebol. Se ele tiver vontade de deitar na praia do Rio de Janeiro, passar um protetor e ficar ali deitado, sem fazer nada, ele faz. E depois ele volta para treinar o time e leva todo. Então o Renato é o único cara que descarrega a tensão durante o ano, vencendo ou perdendo os jogos importantes. Os outros vivem isso aí o tempo todo. Você vê entrevista. Vê entrevista do Abel, quando ele fala, o Tite, né? Todos os grandes. Dorival, como ele fala, Fernando Diniz. Pode ver, todos os treinadores, Rogério Ceni, todos os treinadores, quando eles dão entrevista, eles falam. Quando a entrevista sem ser a coletiva, eles falam: eu fico vendo todos os jogos. Eu fico pensando em tática, eu fico pensando, eu desenho, às vezes eu não durmo à noite, que eu fico pensando o que eu vou fazer para marcar aquele cara. Eu acho que o Renato não tem isso. Ele tem na véspera do jogo. Ele pensa, ele vai pensando aos poucos durante a semana quando ele está treinando. Agora, deu um espaço para ele joga a atenção para fora e pronto. Ele não fica estressado. Eu acho. Eu vejo o Renato. Porque o Renato nunca foi estressado, cara. Eu joguei com o Renato no Flamengo e na seleção brasileira. Joguei contra o Renato em Roma. Fizemos lá final de ano, na casa do Júnior e tal. O Renato, ele nunca se estressou. O Renato é largadão mesmo. E ele não perdeu muito isso. Ele ficou mais sério agora. Né? É um ano mais velho que eu, tem 61 anos, é treinador, agora ele já foi campeão e tal, então ele ficou um pouco mais sério, mas ele tem aquele lado moleque dele, aquele lado de garoto dele, que é da personalidade dele, isso aí relaxa um pouco o estresse.